Fala galera, como vocês estão? Estamos de volta com mais um vídeo sobre geopolítica mundial aqui na Malheiros TV. E o nosso assunto de hoje é a bomba de vazamento que a Wikileaks liberou com a prisão de Julian Assange. Calma aí, para tudo! Deixa eu explicar pra você o que é o Wikileaks. Roda a vinheta, Tainá! Julian Assange é um australiano que possui um histórico bem antigo de atividades hackers e capturas de dados sigilosos pela internet. O cara chegou a estudar matemática e física, ficando ainda melhor em conseguir quebrar sistemas de dados até então muito seguros. Ah, então foi ele que vazou a nude do Stênio Garcia? Não. Julian Assange, ele não invadiu só sistemas de lojas, de blogs, de famosos. O doidão capturou dados do exército americano, conversas de políticos, até informações sigilosas do Google ele diz que tem. Ou seja, estamos falando de alguém que desafia os maiores sistemas do mundo. Ou no mínimo esse cara é destemido, né? Muito destemido. Pensando justamente em uma forma de conseguir liberar mais desses dados que ele conseguia, que em 2006 ele decidiu fundar a Wikileaks. Mas o que é isso afinal? A Wikileaks é um portal que funciona com pessoas de diferentes partes do mundo que tem um grande propósito: criar um ambiente seguro para vazar informações. Agora eu saquei! Inclusive, leaks quer dizer vazamento em inglês. Logo, é um site no qual as pessoas podem divulgar conteúdos secretos sem que sejam descobertas. E é óbvio que isso incentivou muita gente. Os vazamentos envolvem assuntos muito importantes. Em 2010, a Wikileaks ganhou notoriedade mundial. O que foi vazado certamente abalou o mundo e principalmente os Estados Unidos. A denúncia dizia que o exército americano teria matado milhares de pessoas que não estariam envolvidas na guerra do Afeganistão e do Iraque. Aí você pensa, peraí, uma denúncia pode ser muito bem inventada. É verdade. O problema é que vários documentos, e-mails e vídeos foram publicados. Esse caso de 2010 foi muito importante, porque tinha um vídeo de um helicóptero de guerra americano atirando contra pessoas no solo, inclusive matando 2 jornalistas britânicos. É, meu amigo, imagine você como é que ficou a cara dos americanos com esse vazamento. A coisa foi tão séria que um militar americano foi acusado de vazar os dados e foi preso sob condições que foram consideradas tortura pela Anistia Internacional. Privação de sono, terror psicológico, a negação do direito de um advogado. E sabe quem mais apoiava muito essa ideia do Assange de fundar a Wikileaks? Jornais e portais de notícia. Claro, esses veículos adoravam receber esses furos com documentos e provas. E se você parar para perceber, tem uma questão difícil de responder. De um lado, muitos desses documentos foram conseguidos com invasões ilegais. Só que dessa maneira, alguns crimes foram divulgados. Por exemplo, você acha que não ia ter uma história do nosso Brasilzão nessa lista? Claro que tem, né? Alguns documentos falam de um momento em que o Brasil supostamente prendeu um terrorista da Al-Qaeda. Falam de acordos secretos entre políticos brasileiros e os Estados Unidos, denúncias de corrupção, desvio de verba, isso tudo sem poupar nome, jogando tudo no ventilador. Até a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas apareceu em um desses vazamentos. Enfim, se você quiser saber mais, está tudo aí pela internet. A grande questão é, numa democracia, vale ou não vale esse tipo de busca pela informação? O que eu sei é que os governos têm bastante medo do que pode ser vazado. E é claro que isso indica que muita coisa está escondida. Mas vamos lá, vamos ao que acabou de acontecer com o caso Wikileaks e por que a gente está falando nisso agora. Agora polêmica mesmo, hein? Logo depois do grande vazamento de 2010, aquele do vídeo com os americanos atirando, teve um outro, ainda mais grave. No mesmo ano, foram divulgados os números exatos de mortes da guerra do Iraque, mostrando que a maior parte das mortes foram de civis, não de inimigos de guerra. Sabe como eles provaram essa acusação tão grave? Fazendo o maior vazamento militar da história. Foram divulgados 391.832 relatórios. É óbvio que essa história não ia ficar por isso mesmo. Assange começou a ser bastante procurado e encurralado para enfrentar a justiça. Além das acusações americanas de invasões ilegais e roubo de dados, um outro país também estava atrás do hacker, a Suécia. O que aconteceu é que um processo por estupro e assédio sexual fez com que Assange se tornasse um investigado no país. Por mais que ele argumentasse ser inocente e que essas acusações teriam sido invenções políticas, a Suécia pediu que a Inglaterra mandasse o fundador do Wikileaks para lá e permitisse que as investigações continuassem. Sem muita escapatória, Julian, que estava em Londres, entrou na embaixada do Equador e pediu asilo político. Basicamente, você pode pedir para viver em um país argumentando que está sendo perseguido em outro. Em 2012, veio a notícia de que ele poderia ficar lá e que o governo do Equador estava disposto a ajudá-lo.
E aí, foi isso. O garotão viveu 7 anos dentro desse prédio em Londres. Enlouquecedor, né? Até que agora, em 12 de abril de 2019, o novo governo do Equador retirou o asilo político e despejou o inquilino desordeiro. E assim que saiu, Assange foi preso pela polícia de Londres, sob a acusação de não comparecer aos chamados da justiça inglesa. Nesse momento você pensa, é o fim da história, né? Ele foi preso, agora acabou tudo. Nada disso. Existia a promessa de que se o Julian fosse preso, uma quantidade absurda de novos dados seriam liberados e o mundo todo veria os seus documentos secretos espalhados na internet. Dito e feito. Com a prisão dele, documentos de várias empresas, partidos políticos, ações do exército, fraudes envolvendo religiões foram liberados para o mundo todo ver. Você deve ter recebido algum resumo de notícias vazadas do Wikileaks. Não? Muita gente no mundo todo começou a divulgar e descobrir vários podres. E o que a gente pode esperar disso tudo? Olha, os americanos estão querendo a extradição do Assange para que ele possa ser julgado em solo americano, claro. Mas muitos meios de comunicação e alguns políticos defendem a liberdade para divulgar dados e desmascarar ações criminosas. E você? O que você pensa? Você acha que é válido esse tipo de vazamento? Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo da Malheiros TV.